Olá, quarto ano! Nós vamos continuar hoje comigo, com a professora Hilda, a trabalhar sobre tempestades e suas representações nas obras de arte. Olhem só, nós falamos agora de chuva, de guarda-chuva, de tudo isso nós falamos até agora. Mas fica uma pergunta que eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Quando a gente tem a chuva, geralmente a gente fala, nossa, é muita água, é chuva, mas quando há a escassez da água, em lugares em que a chuva quase nunca aparece, em lugares em que a tempestade quase nunca aparece, o que nós podemos observar? Qual é a diferença entre ambientes chuvosos e ambientes bastante secos? Então, existem lugares em que a chuva é uma bênção. O que quer dizer uma bênção? É algo que a gente agradece muito, porque a chuva tem uma importância enorme para tudo. Desde para as representações artísticas, muito mais, mas muito mais ainda ela tem para as selvas, para os terrenos, para as plantações. A chuva ela é importante para alimentar a cabeceira dos rios, para que a gente tenha bastante água e que eles vão circulando entre as cidades e que a gente possa se abastecer da água dos rios. Então a água tem uma importância vital para nós e os ambientes chuvosos são representados dessa forma, com dias nublados, com muito cinza, com guarda-chuva, mas eu gostaria que vocês fizessem um exercício agora na cabecinha de vocês e imaginassem o oposto da chuva. Quando a gente fala em muita chuva, pense em muita seca. Como fica o ambiente? Com que aparência fica esse ambiente? Ele é um ambiente que fica seco? Ele é um ambiente que fica árido? Vocês sabem que nos ambientes desérticos existem tempestades de areia, ou seja, muito vento que carrega, em vez de carregar água, carrega areia. Então, dependendo do lugar onde nós nos encontramos no nosso planeta, nós vamos representar ou perceber a chuva ou a tempestade de uma forma diferente, né? Então, observem lá, porque hoje nós vamos falar bastante sobre o som, sobre a chuva, mas também, mais do que tudo, sobre o som. Qual é o barulho que a chuva faz? Qual é o som, né, da nossa voz? De que maneira que nós estamos observando o barulho produzido por essa manifestação da natureza? Então, vamos lá. Vamos observar aqui, ó. Ah, nós temos uma cena belíssima no livro da gente aqui. Essa cena é uma cena de raios. Esses raios nós sabemos que são descargas elétricas produzidas, né, pelas nuvens em tempestades. E o que acontece? É como se a gente tivesse assim um poder imenso, e tem mesmo, porque essa descarga elétrica ela é extremamente poderosa, ela vem muito forte, ela pode queimar as pessoas, inclusive queimar lugares, dependendo da força que elas exercem, né? Inclusive, né, como há muitas árvores, muitas florestas, muitas residências, muitas pessoas morriam por causa dessa descarga elétrica, por causa desse raio que caía. O que aconteceu, né? Nós tivemos uma grande invenção chamada para-raios. O que o para-raios faz? Né? Ele fica no alto dos prédios, nas árvores, enfim. Quando o raio cai, ele é atraído, porque ele é atraído pela terra. O raio cai, ele é atraído pelo para-raio e ele vai por um fiozinho até lá dentro da terra, ele é enterrado lá. Então, essa descarga elétrica que acontece aqui é um fenômeno belíssimo. Aliás, essa fotografia aqui, ela conseguiu captar o momento exato em que os raios de uma tempestade estavam caindo sobre uma cidade. Então, se vocês observarem aqui, né, parecem assim grandes artérias com veias menores aqui em volta. Os raios são lindos de olhar, porém muito perigosos, muito perigosos. Então é muito importante que vocês observem a beleza disso, mas também o poder que isso tem. Quando os raios vêm, quando essa descarga elétrica acontece, o que vem junto com essa descarga elétrica? Junto com essa descarga elétrica vem o barulho do trovão, tá?
Então, muitas pessoas olham esses raios e dizem assim, nossa, né? Eu tô ouvindo o som dos trovões, olha as trovoadas. Então, quais outros barulhos que vocês ouvem durante uma tempestade? Vamos pensar, né? Quando vocês veem uma tempestade, que vem essa água toda caindo do céu, vocês veem as trovoadas, vocês veem os raios caindo, vocês veem essas descargas elétricas, vocês observam que o céu fica de cores fantásticas, né? Às vezes muito preto, às vezes é cinzentado. Quando a descarga elétrica cai, faz uma luz, então aquela combinação preto e vermelho, você consegue ver um rosa no céu. Então, o que isso nos remete? Que barulhos nós escutamos? Nós escutamos outros barulhos também. Geralmente o barulho do vento, né? Nós sabemos, até usamos a expressão que o vento uiva, porque ele faz como um lobo, não é? Vejam que eu estou conseguindo reproduzir com a boca, vocês podem fazer a mesma coisa. Então sopra, fraquinho, mais grosso, mais forte. Então o som, ele tem uma finalidade muito importante. A gente consegue perceber esse ambiente, a gente consegue perceber também pelo som que se faz, né? Outra coisa importante que eu quero que vocês reflitam, além de olhar, né, quais são os barulhos, de ouvir e pensar quais são os barulhos que podemos ouvir durante a tempestade, eu quero que vocês observem aqui, nós temos mais uma realidade aumentada. Esse livro está cheio delas, que eu quero muito que vocês acessem para dar uma olhadinha o que ela traz para vocês a respeito das tempestades. Então, a pergunta que se faz aqui, se você fosse reproduzir os sons de uma tempestade, quais objetos você usaria? Registre a sua resposta nesse espaço que vem a seguir. Então, que objetos vocês usariam para representar uma tempestade? Veja, tudo pode fazer som. Tudo tem som, né? Se eu bater apenas uma caneta na outra, eu estou produzindo som. Quando eu bato a minha mão na mesa, eu estou produzindo um som. Quando eu bato palmas, eu estou produzindo som. Quando eu estalo os dedos, eu estou produzindo som. Tá? Diversas formas de produção de som eu tenho com o meu próprio corpo e com os objetos também. Então, o que vocês precisam pensar, lembrar, né? E se você fosse reproduzir essa tempestade, como você faria? E aí nós vamos, enfim, para uma informação bem importante que a gente chama de fonte sonora. Todo mundo com a prof aqui. Fonte sonora. Então, o que é uma fonte de som? Tá? Fonte sonora é uma fonte de som. É algo que produz som. Então, fonte sonora é o nome que damos a um objeto ou qualquer coisa que produza som. Como a energia dos trovões, a nossa voz, o nosso corpo, os instrumentos musicais, etc. A fonte sonora é o que gera uma outra coisa importante que a gente vai aprender hoje. O que gera o timbre. Olha que bacana e o que isso aqui quer dizer. Tá? Que gera o timbre dos sons. Mas, gente, o que é o timbre dos sons? Né? O timbre é como se fosse a identidade da voz, tá? Ou a identidade do som, não da voz. A identidade do som. Por que eu falei da voz? Porque a voz, dependendo de cada pessoa, ela possui um timbre. O meu timbre de voz pode ser parecido ou diferente ou quase igual ao timbre de voz da minha mãe, da minha avó, da minha irmã. O timbre, ele é muito parecido. Ele é muito parecido em pessoas da mesma família. Ele é muito diferente entre amigos. Inclusive, eu até vou sugerir uma brincadeira para vocês. Para a gente identificar o timbre, é como se você ouvisse a voz da pessoa, não soubesse, não pudesse ver a pessoa falar, mas você diz assim, essa voz eu conheço, essa voz é de tal pessoa. Então, vocês identificam a identidade da pessoa pela identidade do som da voz dela.
É muito interessante porque isso acontece muito com cantores que a gente gosta, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma cantora que já faleceu, mas a filha dela continua viva. Uma cantora chamada Elis Regina. A Elis Regina, ela tinha uma voz maravilhosa. Uma voz que, na verdade, era só dela, né? Porque ela tinha aquele timbre de voz da Elis Regina, era assim, magnífico. Pois bem, a Elis Regina teve 3 filhos, tá? Dentre eles, uma menina chamada Maria Rita, que hoje em dia canta, é cantora. A Maria Rita tem um timbre de voz muito parecido com o da mãe dela. Não é igual, mas é muito parecido com o timbre de voz da mãe. Então, o que a gente sabe é que essas coisas também são herdadas, que a gente herda esse timbre de voz. Mas nós também podemos educar a nossa voz. E isso significa que nós temos que aprender como falar. O excesso de gritos atrapalha ou incomoda a nossa voz, faz mal para a nossa voz. Então nós precisamos prestar bastante atenção, porque nós identificamos as pessoas pelo timbre. É bem interessante, tá? Então assim, ó, timbre, aqui no glossário, que é um dicionário, um pequeno dicionário que nós temos no livro, o timbre é a qualidade do som que permite sons de mesma altura. Então, agora vamos entender essa explicação. Timbre é a qualidade do som que nos permite perceber a identidade da voz, porque os sons têm a mesma altura. Um exemplo que vocês vão aprender e que vocês vão conhecer bem legal. Esse exemplo é aquele que vocês veem nas reportagens de jornal, quando uma pessoa qualquer, ela não pode falar, porque ela não pode se identificar. Porque ou ela está sendo perseguida pelos bandidos, ou porque ela não quer ser identificada. O que a produção do jornal faz quando vai entrevistar essa pessoa? Eles modificam a voz da pessoa. Então, aparece a silhueta da pessoa e a pessoa falando, mas não é possível identificar porque a voz fica diferente da voz de origem. Então, o timbre nos ajuda com isso. Ele fala para nós da qualidade desse som, tá? E aí, uma brincadeira bacana que vocês podem fazer para treinar isso, podem fazer com amigos, pode fazer em família, como vocês desejarem, né? Você pode vendar uma das pessoas, tá? E isso dá certo às vezes na sala de aula, quando a gente encontra os amigos, ou uma turma, num aniversário, festa, você venda uma pessoa, tá? E depois que você vendar, devem cantar alguma música, né? E depois de cantar a música, passa um objeto de mão em mão para quem está na roda, e quando a música parar, o aluno que estiver com o objeto na mão, quando a música para, diz: alô, reconhece a minha voz? Então, você que está de olhos vendados, ou a pessoa que está de olhos vendados, tem que ouvir: alô, você reconhece a minha voz? E dizer: sim, reconheço. Se ele reconhecer, não, não reconheço. Então, essa é uma brincadeira que a gente pode fazer para ver se nós reconhecemos as pessoas pela voz, né? Pelo timbre. Então, é importante a gente conhecer essa questão do timbre e da altura também. Por exemplo, nós temos diversos níveis de altura de voz, tá? Tanto que em espetáculos musicais em que os cantores clássicos, cantores de música erudita, eles cantam com timbres diferenciados. E nós conhecemos esses timbres, vocês já ouviram falar, né? Nós já ouvimos falar dos sopranos. Sopranos são as vozes mais altas, mais fininhas, né? São as vozes mais altas das mulheres. Essas são sopranos. Aí, aquelas que têm a voz um pouquinho mais carregada, nós chamamos de contralto. Tá? Então, nas mulheres, as vozes são contralto e depois soprano, tá? Quando a voz é mais alta nos homens, eles são chamados de tenores. Tá? Então, os tenores são nos homens aqueles que têm a voz mais alta. E os que têm a voz mais grave, mais baixa, são os barítonos.
Os barítonos são aqueles dos tons mais baixos. Então, quando a gente diz assim, a professora não tem voz, perdão, mas eu vou tentar. Cada vez a minha voz vai ficando mais alta. E nos homens é e ela vai mudando a altura do som. Isso, gente, revela o timbre de voz de uma pessoa. Tá certo? Então vamos pesquisar um pouquinho sobre isso e vocês vão adorar. O meu grande e forte abraço, quero que vocês pesquisem os sons, as vozes, quero que vocês vejam uma ópera, assistam uma ópera, tem diversas aí, e vocês vão conhecer, inclusive um cantor de ópera muito famoso, que não está mais vivo, mas o nome dele é Pavarotti, Luciano Pavarotti, italiano, bem grandão. Há quem diga que ele tinha um dó de peito que parecia estourar. O que é o dó de peito? É a nota musical dó que ele cantava com maestria muito alto, porque ele era um tenor magnífico. Fica o meu abraço, meu beijo e até o nosso próximo encontro.